Oi, pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa, um espaço que traz informação, acolhimento e vivências em todas as fases da maternidade. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre algo que faz parte do crescimento das nossas crianças, a saúde ortopédica. Muitas vezes, surgem dúvidas em relação às dores de crescimento, a escolha do calçado ideal, o uso de palmilhas, a prática de esportes e também questões relacionadas à postura e à coluna. Afinal de contas, cada fase do desenvolvimento é único, traz desafios e cuidados especiais. Para esse assunto, eu trouxe a ortopedista pediátrica, a doutora Carolina Santini. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Mãe Sem Culpa. Obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que honra recebê-la. Doutora, eu gostaria então, para a gente começar, que tu te apresentasse e também nos contasse um pouquinho do teu trabalho. Então, Dani, eu sou ortopedista especializada em ortopedia pediátrica, né? E também em doenças neuromusculares, que são doenças, às vezes, que as crianças têm, que têm um início no cérebro e tem uma repercussão no aparelho locomotor, na maneira com que elas se movimentam. E eu trabalho já há mais de 10 anos com isso. A gente trabalha fazendo atendimentos clínicos, faz cirurgias, ajuda na questão de desenvolvimento da criança, nessa parte da medicina preventiva, né? E também com crianças que fazem atividades esportivas, que precisam de uma orientação quanto a isso, ou que eventualmente se lesionam e precisam de um direcionamento. Do 0 aos 18 anos, vamos colocar assim, a gente atende todas essas nuances aí do desenvolvimento. Perfeito. E onde que a doutora atende? Eu atendo no meu consultório e eu atendo também no Hospital Moinhos de Vento, nesses perfeito. 2 lugares. Então tá, agora a gente vai entrar então no quadro de perguntas. Está preparada, doutora? Estou preparada. Vamos lá então. O que seria então a expressão dor de crescimento? O que acontece, né, na formação ali da criança para ela ter essa dor? Tá. Essa pergunta é bem legal e ela é bem recorrente, Dani. Dor de crescimento é um diagnóstico de exclusão, porque teoricamente crescer não dói, né? Mas a gente usa essa expressão de dor de crescimento para falar dessas dores, geralmente que a criança se queixa no final do dia, num dia muito intenso, depois que a criança já começa a ter um nível de atividade um pouco maior, que aí a partir dos 3 anos de idade. Geralmente ela é uma dor que ela vem e passa rapidinho, não é uma dor que precisa de grandes medicações. Eventualmente pode precisar algum analgésico simples, mas geralmente fazendo uma massagem, passando um creminho, colocando um calor local, isso já melhora. Mas o que assusta muito os pais é que isso acorda as crianças no meio da noite. E às vezes elas acordam literalmente desesperadas. E isso traz bastante os pais para o consultório para seguir uma investigação, né? E como que a gente pode diferenciar, né, esse diagnóstico, então, de dor de crescimento com outros problemas ortopédicos? Então, a dor de crescimento, geralmente, ela é uma dor difusa, assim, que não tem um ponto preciso. Dor de perna, geralmente. Eles falam, dói a perna, e aí passa a mão na perninha. E ela é uma dor que vem e vai rápido. Ela é uma dor que no dia seguinte a criança acorda e não tem mais nenhum sintoma dessa dor, não tá mancando, não lembra que teve a dor. Então são sintomas mais amenos, assim. Eu posso falar de alguns sinais de alarme, assim, que são sinais mais graves de dor que geralmente não é dor de crescimento. Sim. Por exemplo, uma dor que é associada à febre, uma dor que é sempre no mesmo lugar, uma dor que não melhora se tu der um remédio simples, a criança continua sentindo a dor. Porque muitas vezes dor na perna pode ser um sinal de uma doença mais grave, né? E aí esse é o nosso papel como ortopedista pediátrico, saber diferenciar se essa dor... Tá. E a partir de que idade começa a ocorrer esse relato, né, de dor de crescimento ou estiramento, né, também? Geralmente a partir dos 3 anos. Dos 3 anos. Porque é quando eles estão transicionando ali daquele corpinho que é um corpinho de bebê
para um corpo que já tolera um nível maior de atividade, e aí eles começam a fazer mais atividade, começam a ter dias mais intensos, e aí a criança pode sentir essa dor geralmente no final do dia e de noite. E geralmente essa dor, ela é mais ou menos aqui assim no joelho? Aqui geralmente nesse ossinho aqui embaixo aqui? Assim, Dani, geralmente é ao redor do joelho, tá? Mas tem crianças que sentem no pé, tem criança que sente no braço. Por que são esses locais? Porque são locais onde o crescimento ele tá mais ativo, vamos falar assim, né? São onde as cartilagens do crescimento elas têm maior atividade. A maioria das crianças tem dor ao redor do joelho, mas existem um percentual de crianças que também refere dor no ombro, por exemplo, ou dor no tornozelo, que incomoda elas no final do dia. Então, esses lugares também podem acontecer. Perfeito. E essas crianças que têm essas dores, né, de crescimento, elas podem praticar esporte normalmente? Pode. Podem e devem, assim. Não tem nenhuma... O esporte, ele não faz mal para quase nada, sabe? Tirando o fato de se tiverem, assim, lesionadas, machucadas, na imensa maioria das vezes o esporte faz mais parte da cura do que do problema. Mas tem algum que aumente ou reduz essas dores? Não, na verdade, assim, se movimentar faz bem, porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Então, quanto mais atividade física eles fizerem, melhor, porque eles vão crescer mais, isso ajuda eles no desenvolvimento, né? Não só no desenvolvimento em questão de estatura, mas no desenvolvimento social e neurológico da criança. Mas não tem nenhum esporte assim, esse é melhor e esse é pior. Qualquer tipo de esporte vai ser bom para a criança. E quando que essa dor deixa de ser normal e a gente tem que investigar algum problema mais grave? Quando ela for associada à febre, geralmente uma dor noturna que a mãe tenta medicar em casa e não melhora. Quando ela for uma dor que dói uma perna e não dói a outra, dói sempre o mesmo lugar, por exemplo, ou dói um braço e não dói o outro. Quando essa criança acordar no outro dia e não consegue, às vezes, colocar o pé no chão, manca, ou ficar inchado, ou quando a gente palpa, assim, a perninha da criança em casa, nota que tem alguma bolinha, alguma coisa que não teve. Então, esses são sinais de alerta para trazer essa criança para ser avaliada. E esse diagnóstico ele é mais clínico ou ele precisa de algum exame complementar? Geralmente, dor de crescimento. Se é uma dor de crescimento, uma dor, por exemplo, que a mãe trouxe para ver o que é, e essa dor acontece uma vez no mês, eventualmente a gente pode não lançar mão de nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue. Mas, às vezes, se é uma dor muito recorrente, por exemplo, a criança tem 2, 3 vezes na semana, a gente precisa avaliar essa criança com exames de laboratório, exame de imagem, eventualmente, para descartar que isso seja alguma coisa grave. E muitas vezes isso pode acontecer. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico achando que é só uma dor de crescimento e encontra alguma coisa que está incomodando essa criança de fato. Perfeito. Doutor, e agora vamos falar então um pouco sobre camas elásticas, né? Um assunto polêmico, vamos saber agora. O uso de cama elástica, ele pode atrapalhar o desenvolvimento ósseo ou articular da criança? Não, usar a cama elástica não atrapalha o desenvolvimento ósseo da criança. Usar a cama elástica é perigoso. Geralmente, a criança se machuca porque ou tem muita gente na cama elástica junto com a criança e deveria estar ir uma criança por vez. Essa seria a forma mais segura de usar a cama elástica. E a gente recomendaria que as crianças usassem cama elástica só a partir dos 6 anos de idade, porque quando elas têm uma maturidade muscular e esquelética e tendínea mais adequada para evitar lesões mais graves. Mas isso não é o que acontece, né? Geralmente. Sim, verdade. Quais são os riscos que pode acontecer usando, então, precocemente, né, antes dos 6 anos, a cama elástica? Dani, sabe que uma queixa que eles chegam bastante no consultório, por exemplo, assim, foi no domingo no aniversário, e aí tinha cama elástica. E aí eles vêm consultar durante a semana e tem dor atrás do joelho, ou dor no pescoço, de tanto ficar pulando, assim, e o impacto estender o joelho para trás e jogar o pescoço para frente, às vezes ficam com dor lombar também. E os perigos, na verdade, é de ter alguma lesão, fratura, torcer o pé, torcer o joelho. É muito difícil
num evento que tenha cama elástica e criança, que alguma criança não vai se machucar, mesmo que seja um machucado que não vai ter uma repercussão maior, mas é muito difícil disso não acontecer. Então... bater a cabeça com a outra criança, ou daquele, né, exatamente. ou mãe torce, enfim. Mas em relação ao crescimento, não vai prejudicar. Não tem problema nenhum. O problema da cama elástica são realmente as lesões que ela pode causar e muitas crianças ao mesmo tempo na cama elástica. E existe uma idade recomendada? Tu falou, né, a partir dos 6 anos, que seria recomendado o uso, então, da cama elástica. Mas isso é muito difícil, né, Dani? Porque a gente não tem uma legislação, assim, no nosso país para... Por exemplo, a Sociedade Americana de Pediatria que tem essa recomendação. A nossa sociedade não tem nem... A nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, até onde eu me informei, não tem nenhuma recomendação, assim, de que idade seria bom usar a cama elástica. A partir de que idade seria mais seguro. E assim, falando para além das coisas ortopédicas, a gente tem as lesões neurológicas que a criança pode ter, né? De machucar o pescoço, de fratura de coluna, isso são lesões que geram sequelas muito graves. Então, a gente tem que ter também um pouco dessa responsabilidade como sociedade de proteger as crianças, né? Dessas lesões mais graves. Tá, agora vamos entrar então agora um pouco, né? Saindo um pouco da cama elástica, agora vamos falar um pouco agora sobre calçados, tá? Que tipo de calçado seria o ideal, assim, para ter um desenvolvimento adequado? O calçado tem que ser com um solado macio, que tenha um amortecimento relativamente adequado, não aquele calçado muito reto e muito durinho embaixo. Mas, assim, não tem uma fórmula mágica do calçado perfeito. Por que eu tô falando isso? Tem crianças que, por exemplo, com um determinado tipo de calçado, os pais notam que ela anda de uma maneira adequada e com um outro tipo de calçado não anda tão adequado. E isso às vezes serve para uma criança e não vai servir para outra. Então, assim, não tem uma marca ou um formato de calçado. O que a gente recomenda é que seja um calçado que a gente nota que a criança não fique desconfortável. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita cultura de usar chinelo de dedo, né? E a criança pequenininha, assim, antes dos 3 anos, eles andam muito mal de chinelo de dedo. Porque eles caminham e o pé vai escapando ou para um lado ou para o outro. Então, mesmo que use o elástico atrás, é uma coisa que atrapalha. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, não é que o chinelo vai fazer mal, mas é uma coisa que dá mais trabalho para a criança caminhar desse jeito, porque a musculatura do pé dela não está madura o suficiente para ter essa coordenação de segurar o chinelinho no dedo, por exemplo. Mas calçados fechados, de uma maneira geral, se a criança anda bem e o calçado não fica caindo do pé, é um calçado mais firmezinho, não tem muita uma recomendação assim no formato ideal de calçado. Tá. E a criança, ela sempre tem que estar com calçado, ou em casa, por exemplo, ela pode andar descalça? Não, pode andar descalço e é muito bom, inclusive. E é bom andar descalço na grama, na areia, em solados assim irregulares, porque essa instabilidade assim do chão, que é irregular, ajuda na maturidade tanto da parte muscular e óssea, quanto da parte neurológica da criança. Então é importante andar de pé no chão. A gente acaba hoje, às vezes, protegendo demais eles, né? Porque a gente não quer que machuque o pé ou que pise em alguma coisa. Mas é uma coisa bem importante. O chão é gelado, não quer que ande descalço, né? Então, protege uma coisa, mas acaba interferindo numa outra situação. Então é bem legal que a gente deixe as crianças andar de pé no chão em locais que são relativamente adequados para isso, porque isso contribui bastante para o desenvolvimento. Perfeito. Em relação às palmilhas, quando que é indicação para o uso, né, de palmilhas ortopédicas? Então, Dani, palmilha eu sempre gosto de falar no consultório que palmilha é que nem óculos. Óculos é uma coisa que tu coloca, tu vai enxergar melhor, a hora que tu tira, tu volta a enxergar como tu enxergava antes. A palmilha funciona mais ou menos assim. A palmilha a gente recomenda por uma questão de alinhamento, de conforto, de alguma alteração que tenha transitória, assim, do pé, sabe? Não é que eu vou usar uma palmilha e se eu tenho pé chato, meu pé vai fazer a volta porque eu usei a palmilha, por exemplo. Sim. Então, geralmente a criança que tem o pé mais chato, assim, que não tem a voltinha tão bem formada, ela precisa usar, eventualmente, se tiver dor, ou se tiver algum desconforto, ou se tiver algum desalinhamento.
Quando eles são muito novinhos, até os 4 anos de idade, a gente não recomenda que use palmilha nenhuma, porque o pé é chato mesmo nessa idade. Só mais tarde que a volta do pé vai começar a aparecer. Então, a gente usa as palmilhas para tentar melhorar um pouco o alinhamento, se isso está gerando algum incômodo para a criança. Porque se a criança anda bem, faz as suas atividades, não tem nenhuma queixa, é só uma queixa estética, não tem muito por que a gente usar palmilha por isso. Tá. E sobre o uso das botas ortopédicas? Então, as botas ortopédicas foi uma coisa que a gente usou bastante no passado, mas que hoje a gente usa só em situações específicas, como, por exemplo, pé torto congênito, ou alguma criança que tem alguma dificuldade relacionada a alguma questão neurológica, e daí precisa usar algum tipo de bota. Mas como se usou no passado, assim, para todo mundo, isso é uma coisa que a gente já sabe hoje que não tem mais necessidade de usar, porque o que faz o pezinho da criança mudar é o próprio crescimento e atividade física, não é o uso da bota. O que acontecia no passado é que tinham crianças que usavam, por exemplo, botinha dos 2 aos 8 anos de idade. E daí todo mundo achava assim, nossa, melhorou porque usou a botinha ortopédica. Mas hoje a gente já sabe que isso acontece por causa do desenvolvimento natural da criança, não por causa do uso da bota em si. Que bom que evolui, né? Aham. Porque tudo evolui. E sabe que às vezes os pais vêm consultar e eles falam assim, eu usei a bota e tal. E fica até uma coisa meio traumatizante, porque as pessoas se lembram com 40, 50 anos ainda que usaram a botinha lá quando eram... Tu usou Sim. também? Eu não. Não usei. Não, Graças a Deus eu não usei. Tá, me diz uma coisa, colocar, né, calçado, tênis em bebezinho, prejudica? Não tem problema nenhum. O que vai prejudicar, talvez, é aqueles calçadinhos muito molinhos de pano, assim, quando a criança começa a querer ficar de pé. Porque aí isso pode escorregar o pé e atrapalhar na estabilidade. Mas um calçado não tem uma capacidade, assim, de prejudicar nesse nível o pé da criança, sabe? De prejudicar o desenvolvimento, porque usou calçado quando era bebezinho, não tem. Não, é que tem muitas pessoas que ficam, não pode colocar, né, tênis em bebê, porque pode prejudicar o crescimento. Tu escuta muito isso, né? Pois E é, mas aí... não tem muito a ver, assim, sabe, Dani, que a gente usa calçados há, uns 150 anos, na evolução, assim, da humanidade, vamos colocar mais ou menos assim, e isso é uma coisa muito recente. E o nosso desenvolvimento, ele é muito maior do que o tempo, nosso desenvolvimento como ser humano, ele é muito maior do que o tempo que a gente usa calçado. Então, assim, é óbvio que a gente vai oferecer um calçado confortável para a criança, mas a gente precisa desmistificar um pouco, porque o calçado não tem todo esse poder nem de prejudicar e nem de melhorar nada, sabe? O calçado, ele é mais uma proteção para o pé e um conforto para fazer uma atividade específica. Perfeito. Agora vamos entrar numa parte de coluna, tá? Tá. Quando que os pais podem identificar sinais que o filho, né, está com escoliose? Tá. É sempre importante ali na hora do banho, quando vai olhar a criança, ver se, por exemplo, um ombro não está mais alto que o outro, ou olhando de costas, às vezes a escápula, né, que é esse osso aqui das costas, fica uma mais alta que a outra. Às vezes a curvatura da cintura, um lado fica maior que o outro. E nos casos mais graves, a gente vai notar até um aumento assim do volume nas costas quando a escoliose já está mais progressiva mesmo. Mas sinais sutis disso são esses que eu falei, assim. Essa diferença de altura é um... E como que a gente pode, então, diferenciar uma escoliose postural de uma escoliose congênita? A escoliose congênita ou escoliose idiopática do adolescente, que aparece quando a criança está ali transicionando da infância para a adolescência, elas geralmente são mais rígidas. Tu vai tentar alinhar a criança e tu não vai conseguir, se for fazer isso em casa, por exemplo. E a postural é uma curva flexível por má postura. Mas para a gente diferenciar de verdade elas, a gente precisa de um exame de imagem. É difícil a gente conseguir fazer isso só olhando, mesmo quem tem um olho treinado, se for uma curvatura de escoliose inicial, ou uma postural, a gente às vezes precisa lançar mão de fazer um raio-x para poder saber se isso de fato precisa de tratamento ou não. Perfeito. E a prática de esportes, ela pode ajudar ou atrapalhar a escoliose? Assim, a prática de esportes na escoliose, ela ajuda muito, porque o que mantém o nosso osso alinhado são os músculos fortes.
Então, esportes como natação, lutas, dança, tudo isso vai ajudar a deixar a musculatura mais forte para manter essa curva mais alinhada. E exercícios específicos, né, para o alinhamento dessa coluna de fato, que a gente faz com fisioterapia. Sim. Assim. E quando que a escoliose ela pode, né, passa para ser um tratamento assim com uso de coletes ou até cirúrgica? A gente tem uma graduação que a gente usa quando a gente faz o exame de raio-x, que são algumas angulações medidas no raio-x, que a partir de 10 graus, 20 graus, dependendo de quando tiver, a gente vai começar a pensar em algum colete, ou até mesmo, se for uma graduação mais alta, a gente vai precisar referenciar essa criança para fazer cirurgia. Mas tudo isso a gente precisa ver num exame de imagem, não é nada que a gente vá só com o exame físico, olhando a criança, conseguir determinar se vai ou não precisar desses recursos. E qual seria então o papel da fisioterapia, né, nestes casos que tu falaste agora? A fisioterapia é muito importante. Se a criança estiver usando colete, ela vai precisar fazer fisioterapia associada ao uso de colete, porque a gente consegue melhorar muito curvas que ainda estão longe do indicado para tratamento cirúrgico, e consegue às vezes até prevenir uma eventual cirurgia. E se for o caso de fazer cirurgia, a fisioterapia tem um papel muito importante também na preparação para o paciente para a cirurgia e na reabilitação pós-cirúrgica. Então, a gente anda meio de mão dadas, assim, com a fisioterapia. A gente não trabalha sozinho, assim, o médico acaba prescrevendo o colete, mas esse paciente, ao longo de toda a trajetória do tratamento, vai fazer fisioterapia para poder otimizar esse tratamento. Perfeito. Doutora, sobre a mochila pesada das crianças. Esse assunto é muito bom. Pode prejudicar a coluna das crianças? Assim, Dani, a mochila pesada, ela não é capaz de dar escoliose. Tá? Ela não é por causa da mochila pesada que existe escoliose. Já tem uma série de trabalhos científicos sobre isso, e isso não foi provado uma relação de causa e efeito. Só que uma mochila muito pesada, ela vai gerar dor na criança e, eventualmente, ela vai poder desenvolver alguma má postura por causa da mochila. Então, a gente recomenda que a criança use a mochila nos 2 ombros, que o peso da mochila não exceda 10% do peso da criança. Então, se a gente tiver uma criança aí que tem 30 quilos, que a mochila não seja mais pesada do que 3 quilos, por uma condição de saúde e conforto geral da criança. Mas, assim, achar que a criança, porque está carregando uma mochila muito pesada, vai desenvolver escoliose, não tem muito fundamento isso, sabe? Isso não é verdade. Então, eu gostaria que tu explicasse para nós, assim, o que seria uma hipercifose e quando que precisa de um tratamento. A gente também usa critérios radiológicos para definir isso, né? A gente vai precisar fazer um raio-x, e lá no raio-x a gente vai ver alguns fatores que tem algumas doenças que geram a hipercifose. Ela pode também ser postural, mas daí quando ela for postural, ela vai ser tratada sem cirurgia, vamos colocar assim. E às vezes quando ela for associada a alguma doença que causa um acunhamento das vértebras, as vértebras vão se entortando assim para frente, aí às vezes a gente precisa realmente de um tratamento cirúrgico. E o que causa é isso que eu falei, pode ser uma questão postural e pode ser uma questão de uma doença de base que tem essa repercussão na coluna. Geralmente ela está associada a algumas síndromes e meninos têm mais que meninas, diferente da escoliose, que as meninas têm mais escoliose que os meninos. E a lordose acentuada é algo preocupante? Não, isso geralmente é colocado em laudos de raio-x de coluna da criança, mas a lordose acentuada, ela pode ser uma característica de formação da criança, mas ela não tem um grande poder de causar algum problema. E um dos tratamentos para a lordose acentuada é fortalecer a musculatura do abdômen, de novo, o exercício físico, né? Então, às vezes, se tem uma criança que tem isso e tem queixas de dor lombar por isso, a gente coloca ela num programa de fortalecimento e a tendência é que esses sintomas desapareçam. Perfeito.
E agora em relação ao tipo de colchão e travesseiro, tá? Por ser muito macio, às vezes pode prejudicar a coluna da criança. Qual seria então o ideal? Esse assunto é mais ou menos como o dos calçados, sabe, Dani? Porque, por exemplo, algumas sociedades não recomendam o uso de travesseiro para criança antes dos 2 anos de idade, para deixar ela dormir mais retinha no berço e evitar risco de engasgo e sufocamento, coisas assim. Mas a densidade do colchão, a maciez do colchão, isso vai muito do gosto de cada criança, sabe? A mesma coisa do sapato, isso vai do conforto. Se a criança não está tendo nenhum tipo de repercussão com isso, a gente pode deixá-la com o colchão mais macio ou com o colchão mais rígido, mas não tem uma indicação absoluta, assim, tem que ser o colchão assim. A menos quando for bebezinho, né? Que aí a gente tem que ter aqueles cuidados no berço, do berço não ter muita coisa que fique solta ao redor, porque a criança pode se virar e sufocar, coisas assim. Mas nas crianças maiores isso não tem uma indicação absoluta de como que tem que ser. Perfeito. E sobre as atividades como balé, natação, judô, né, lutas, elas ajudam então a prevenir e também a tratar algum problema de coluna? Com certeza, Dani. Eu acho que a gente tem que cada vez mais a gente vive numa sociedade que é muito sedentária, né? Tudo é muito, muito fácil pra gente. A gente tem elevador, a gente tem escada rolante, a gente consegue fazer tudo pelo celular. Então a gente acaba sendo uma sociedade mais sedentária e passa isso para as crianças. Preguiçosa, né? Preguiçosa, sedentária. Né? E a gente passa isso para as crianças. Então, assim, o que os pais podem fazer? Os pais podem ver qual é o tipo de atividade favorita dos filhos e direcionar eles para essa atividade favorita. Ou pode, se tem um esporte que já é mais tradicional na família, obviamente que essa criança já vai ser mais direcionada para fazer isso. Mas todos esses esportes vão ajudar no tratamento, por exemplo, para a escoliose. A criança não tem nenhum esporte que seja contraindicado para a criança que tenha escoliose, que ela não possa fazer por causa da escoliose. A gente acaba recomendando alguns que fortalecem mais a musculatura, tanto dorsal quanto a musculatura abdominal, como, por exemplo, a natação, as lutas. Mas se a criança, por exemplo, gosta de jogar futebol e tem escoliose, não tem problema nenhum que ela opte por esse esporte, né? O ideal pratique atividade física. O ideal é que a partir dos 6 anos de idade a criança faça 1 hora de atividade física todos os dias. Menos que isso, a Organização Mundial da Saúde já considera que a criança é sedentária. Por exemplo, faz educação física 2 vezes na semana. É bem pouco. A gente não considera que essa é uma criança fisicamente ativa se a única atividade física que ela faz durante a semana é 2 vezes de educação física na escola, por exemplo. E por atividade física, a gente não precisa ser só, por exemplo, vai no balé, então, de segunda a sexta. Não, ela pode andar de bicicleta 1 hora por dia, pode jogar futebol com os amigos do condomínio, sei lá, 1 hora por dia, ou pode levar o cachorro passear por 1 hora. O importante é que eles se mantenham ativos. E crianças menores de 6 anos de idade, a gente não vai conseguir que eles façam uma atividade muito focada, porque eles não conseguem manter a atenção tão focada assim por tanto tempo, né? Então a gente tem que brincar, jogar bola, inventar alguma brincadeira que faça com que a criança se mexa bastante. Perfeito. Doutora, e quais são os sinais que os pais devem, assim, se preocupar em investigar algum possível problema de coluna? Eu acho que postural, dor, né? Principalmente, dificuldade de correção da postura, assim, tu perguntar para crianças, arruma a tua postura, fulaninho, e ele não conseguir. E, principalmente, alterações visuais. Quando se trata de coluna, é sempre bom avaliar, porque às vezes a gente pode ter alguma coisa muito sutil que passa despercebida e aí é interessante que traga a criança para um especialista ver, com um olhar treinado, eventualmente até fazer exame, porque os problemas de coluna, eles têm uma repercussão muito grande, né, na vida da criança. Tem as crianças, por exemplo, que têm escoliose, que precisam fazer várias cirurgias ao longo da vida.
elas relatam isso depois, quando eles voltam para o consultório já adolescentes, já transicionando para a idade adulta, eles falam, olha, era muito chato porque todas as minhas férias de verão eu tinha que fazer alguma cirurgia ou estar em recuperação pós-operatória. Então, são coisas que marcam bastante a infância. Então, acho que é importante avaliar. Na dúvida, melhor olhar e ver o que tem, que não, a gente não vai errar por isso. Sim. E teria alguma idade ideal, assim, para a gente já ter um acompanhamento ortopédico até preventivo com a criança? Assim, Dani, no início, tem as questões congênitas, que a criança vai nascer e a gente já vai ver que tem alguma coisa diferente, como pé torto congênito, displasia de quadril, coisas assim. E tem as alterações que são normais do desenvolvimento da criança, mas que às vezes assustam os pais. Principalmente quando começa a andar, achar a perna é muito para dentro, o pé é muito chato, ou o joelho é muito próximo. Então, geralmente, assim, quando a criança tem aí por uns 3, 4 anos de idade, talvez seria bom levar para ver se tem alguma coisa que precisa ser feita, ou algum acompanhamento que precisa ser feito. Mas, na maioria das vezes, é mais um acompanhamento preventivo mesmo. São alterações que talvez a família ache que tem alguma coisa que precisa fazer, mas na imensa maioria das vezes são alterações compatíveis com o desenvolvimento da criança. Que provavelmente pode ser que vai corrigindo vai melhorar conforme... com o desenvolvimento, sim. Não é uma coisa que a gente vai precisar fazer nada. Exatamente. E às vezes nessa procura a gente encontra outras coisas que são um problema, como por exemplo, tem uma perna mais curta que a outra. Isso é uma coisa assim que a gente precisa acompanhar até a criança terminar de crescer para ver se vai precisar ser feita alguma intervenção, ou se essa diferença de tamanho vai equalizar ao longo dos anos, ou se ela vai aumentar e a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então é bom aí, a partir dos 3, 4 anos de idade, levar no ortopedista para ver se tem alguma coisa e se precisar fazer alguma coisa, quando que é a idade ideal, né? Perfeito. Doutora, queria te agradecer por esse quadro esclarecedor de perguntas, e agora a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades. Nesse quadro, doutora, eu vou te falar então uma afirmação e tu vai me responder se é mito ou verdade, e tu também pode justificar. Tá. Vamos lá? Vamos. Brincar em cama elástica pode causar lesões sérias na coluna? Pode ter repercussões bem graves. Essa é muito verdade, infelizmente. Só crianças pequenas correm riscos ao brincar em cama elástica? Não. Até adultos, na verdade. Se a gente for decidir pular em cama elástica, a gente pode se machucar bastante também. Todas as crianças correm risco. O ideal é que, se a gente optar, porque eles adoram, né? É difícil dizer que não. É que vá uma criança de cada vez. E que a gente regule um pouco o tempo que eles ficam ali. Não deixar a criança ali horas pulando, porque eles acabam, às vezes, se machucando e depois só no outro dia que eles vão lembrar que aquilo ali foi por causa da cama elástica. Então, assim, a cama elástica é o terror dos ortopedistas. Na verdade, sim. Assim, ela gera bastante trabalho pra gente, mas os pacientes sofrem bastante com as lesões de cama elástica, sabe? Sim. Então, ela tem que ser usada com moderação. Então tá. Crianças devem usar apenas sapatos fechados para que o pé se forma corretamente. Não, pode usar chinelo, vai ser um pouco mais difícil se eles forem muito novinhos, mas eles podem usar qualquer tipo de calçado. Pode falar a marca dos calçados? Não, né? Eu acho melhor não. Não, né? Tá, então tá. Qualquer tipo de calçado. Andar descalço fortalece os pés das crianças. Muito verdade. Muito verdade. E é muito importante. E se puder na grama e na areia, também é uma coisa muito boa para o desenvolvimento deles. Palmilha ortopédica resolve qualquer problema nos pés infantis? Não resolve qualquer problema. Eu queria que resolvesse, que daí ia ser bem mais fácil para eles, que não ia precisar passar por algumas cirurgias que eles precisam fazer às vezes, mas infelizmente não resolve. Mochila pesada causa escoliose? Não causa escoliose, mas pode causar dor nas costas, incomodar bastante eles. Precisa ser usada de uma maneira correta. Toda dor nas costas em crianças deve ser investigada? Com certeza. Dor nas costas em crianças precisa ser investigada e com muito cuidado para a gente não deixar passar nada grave e poder, daí sim, gerar uma repercussão na vida adulta.
crianças que usam muito celular podem ter problemas na coluna cervical? Principalmente dor. Eles podem ter por causa da postura e é um desafio, né, dos nossos tempos. Conseguir tirar um pouco eles da frente das telas e dos eletrônicos. É uma realidade da nossa sociedade, eu acho que não tem como a gente evitar que eles usem, mas a gente precisa também dar o exemplo e oferecer outras coisas para que eles arrumem outras maneiras de brincar e se divertir fora da Com tela, certeza, né? Porque ficar muito tempo nessa posição aqui pode, né, prejudicar, né? Até a gente, né? Com certeza. Então, né, tentar botar um tempo, de repente, né, limitador, né, que é importante. É verdade. É um desafio para os pais. Para todo mundo, é verdade. Esportes como balé e natação ajudam na prevenção de problemas de coluna. Com certeza. Com certeza. Ainda não descobriram uma coisa que esporte faz mal. O esporte geralmente só faz bem para a criança. Para o adulto também, mas... Com certeza. Ajuda no desenvolvimento, no fortalecimento dos músculos, né? Tudo. Tudo, e outras questões, assim, sociais, questões de trabalho em equipe, questões de disciplina, de conhecer os limites. De raciocínio, né? É muito importante. Sabe, Dani, que até no pós-operatório a gente nota muita diferença na resiliência de crianças que praticam atividade física versus as que não praticam. Geralmente, a criança que faz uma atividade regular, ela é muito mais motivada a melhorar e a se reabilitar mais rápido do que a criança que não tem inserida na rotina a questão da atividade física. Mas assim, tu acha que tem a ver com a memória muscular ou porque eles são realmente mais disciplinados, por já... Eu acho que as duas coisas. E por eles entenderem, talvez não de uma maneira como a gente entende, assim, eu vou fazer essa atividade física porque eu vou me sentir muito bem depois. Não sei se eles já têm esse entendimento, mas eles querem muito voltar logo para a atividade que eles faziam. E muitas vezes eles se machucaram, às vezes até fazendo a própria atividade, mas eles querem voltar a todo custo porque eles entendem que é uma coisa que faz muito bem para eles. Então, eu noto bastante essa diferença das crianças que são atletas, das crianças que não fazem nada de atividade. Que eles se recuperam muito mais rápido. Eles recuperam mais rápido. Escoliose pode ser corrigida com fisioterapia, dependendo do grau. Pode sim. Com certeza, né? Com certeza, que bom, né? Que bom que nem todos os casos são cirúrgicos, mas pode sim. Ótimo, perfeito. Eu sempre digo assim, sempre tenta o tratamento conservador, né? Não conseguiu, não tem jeito, aí opta por um tratamento cirúrgico. Né? E o bom é que, diagnosticando cedo, às vezes a gente tem até mais tempo, né, de tentar um tratamento conservador e se eventualmente ele não funcionar, daí a gente... Com certeza. É bem importante. Eu sou uma grande fã da fisioterapia. Eu sou meio suspeita para falar da fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta. Olha só! Que legal, não sabia, Dani. Sim. Então, mas agora eu não sou mais, sou apresentadora. Colchão muito macio prejudica a coluna. Não é verdade. O colchão é uma questão de escolha pessoal de cada criança. É óbvio que se a criança estivesse queixando de uma dor específica e a gente tirar todos os fatores que podem causar essa dor, incluindo o colchão, e melhorar, ok, a gente pode atribuir isso ao colchão. Mas assim, categoricamente não dá para dizer que o colchão, por ser muito macio ou pouco macio, é o causador da... Mas em adultos, sim, né? Ou não? Não tem a ver? Em adultos eu acho que talvez tenha uma tendência a usar um colchão mais rígido, mas em adultos eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu não faz parte da minha especialidade. Não estou tão atualizada em coisas de adultos assim. Então tá. Bebês que usam calçado pode prejudicar o crescimento do pé. Não é verdade. Eles podem usar calçados, é bem bonitinho para eles passearem e tudo. E com certeza, assim, o tempo que o bebê tolera um calçado no pé é infinitamente menor do que o tempo que ele vai ficar só de meia e de pé descalço em casa. Então, podem usar os sapatinhos, fica super bonitinho, não tem problema. Não tem problema, pode tirar aquela fotinha para botar no Instagram, que tá tudo certo. Pode usar, não tem problema nenhum. Sem culpa. Sem culpa. É indicado o uso de órtese em crianças com diagnóstico de pé torto congênito. Sim, e tem que usar até os 4 anos de idade. A gente tem um protocolo de tempo que usa a órtese,
Eles usam mais antes de começar a andar, e depois que eles começam a andar, eles precisam usar para dormir até os 4 anos de idade. A parte mais difícil do tratamento do pé torto congênito é o uso de órtese à noite, eu acho, para as famílias. É muito desafiador, porque eles vão crescendo e isso é uma coisa que começa a ficar meio chato de usar, eles não querem, incomodam, especialmente porque é uma órtese que tem uma barra no meio que segura o pezinho girado para fora. Então, é um tratamento muito desafiador, que as famílias têm que ter bastante comprometimento. Mas o lado bom disso é que o pé torto congênito tem cura e não deixa sequela nenhuma na vida adulta, quando ele é tratado da maneira adequada. Porque, então, por isso que é bom sempre fazer o tratamento mais precocemente possível. Mais precoce possível, é. O pé torto congênito, diferente de alterações do desenvolvimento da criança, quando a criança nasce, a gente já vê logo que o pezinho ele é mais rígido, que ele não volta para o lugar. Se a criança tem um lado só acometido e o outro não, esse lado é bem diferente do outro. Então, com sorte, as crianças chegam logo para tratar isso e na idade que começa a andar, eles já estão com o pezinho corrigido. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um tratamento desafiador por essa questão da órtese à noite. E pode voltar ou não? Pode voltar, mas fazendo o tratamento correto, a gente tem uma taxa de recidiva que é bem menor do que a taxa de sucesso do tratamento. O tratamento vai muito bem quando a gente consegue ter uma boa relação médico-paciente, explicar para a família como é que precisa ser feito e geralmente eles vão muito bem nisso, eles são bem comprometidos com o tratamento. Ai, que ótimo, né? Uhum. Botas ortopédicas são indicadas para crianças que tiveram lesões, como entorses graves ou cirurgias após cirurgias. Geralmente a gente usa a bota ortopédica para criança que teve lesão, algum entorse grave ou precisou fazer alguma cirurgia, mas aí nesses casos é de uso transitório, né, Dani? Só até recuperar e aí depois eles já podem descartar o uso da bota e seguir a vida normal. Perfeito. É indispensável o uso de palmilha em crianças com pé chato ou com joelhos valgos. Não, é totalmente dispensável. A palmilha, como eu falei, a palmilha ela é como óculos. Tu vai colocar, ela vai melhorar o alinhamento, mas se essa deformidade é uma deformidade que acompanha a criança ao longo do desenvolvimento, que a criança vai crescendo e ela vai gerando dor, ela vai gerando incômodo, talvez o tratamento não seja com palmilhas que a gente precisa fazer. A gente precisa instituir um tratamento mais invasivo daí. É uma porcentagem menor dos pacientes que precisam, alguns precisam desse tratamento, mas só com palmilha, se o pé dói, se o joelho incomoda, é pouco provável que a gente vai resolver o problema só com palmilha. E crianças que já com 2 anos já tem joelhinho assim para dentro, né, que é o joelho valgo. Qual seria assim o tratamento? Tem que esperar até... Sabe, Dani, que nessa idade isso pode ser uma alteração do desenvolvimento, mas se for uma coisa muito... uma deformidade muito grande, ou se for um joelho só que é para dentro e o outro é reto, aí precisa visitar o ortopedista para a gente avaliar e ver se não tem uma outra coisa causando essa deformidade. Porque existem doenças, por exemplo, raquitismo, ou que é uma doença de metabolismo ósseo, que causam essas deformidades e aí a gente precisa tratar com outras coisas e desde a idade mais cedo mesmo. Então, se for uma coisa muito gritante, uma diferença que não... Nada que for... as coisas não são simétricas, esse já é um sinal para trazer a criança para avaliação. Um joelho é muito para dentro e o outro está reto. Isso precisa ser avaliado, por exemplo. Ou os dois estão muito para fora, sabe? As coisas que fogem, assim, da normalidade, geralmente elas podem ter alguma outra coisa associada que a gente precisa tratar. Então, assim, viu isso na criança, já vai procura, né, um atendimento ortopédico para ver se tem solução ou se é só uma fase, né, que vai passar. Assim, eu sempre falo isso no consultório. As mães geralmente estão certas, porque elas sempre chegam no consultório, ou os pais, enfim, elas sempre chegam no consultório e falam: eu acho que não é nada, mas eu quero que tu dê uma olhada. Ou elas falam assim: eu acho que ele tem alguma coisa. Porque a mãe sempre sabe no fundo, né? Essa intuição de mãe, assim, sabe? São poucas vezes que a mãe diz assim, não, eu acho que tem alguma coisa, e daí tu olha e diz assim, não, não tem nada. Geralmente, quando a mãe chega te dizendo assim, acho que alguma coisa não tá legal, eu costumo procurar mais, porque eu acho que realmente
eu vejo uma foto no consultório, né? E a mãe vê o filme em casa, porque a mãe tá olhando essa criança Sim. o tempo inteiro. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa considerar bastante. E aí, como é que corrige? Até com um pé chato, assim, se prolongar depois dos 4 anos. O pé chato, assim, se ele for um pé chato flexível, Dani, não necessariamente precisa de nenhum tipo de correção. É uma característica como a cor do cabelo. Se for um pé chato rígido, que gera dor para a criança, que a criança não consegue ter uma mobilidade adequada, aí, eventualmente, a gente vai precisar de tratamento cirúrgico mesmo. E aí depende a idade da criança, o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Mas o pé chato flexível, que é só aquele pezinho que não tem a volta, aí, eventualmente, se tiver alguma dor, a gente usa uma palmilha e a criança fica bem. E depois a gente reavalia se precisa continuar usando a palmilha. Mas se tiver alguma rigidez associada, alguma limitação, que a criança não consegue fazer alguma atividade específica, geralmente é caso para tratamento cirúrgico. Perfeito. E agora me surgiu uma outra dúvida. Doutora, e crianças que nasceram com os dedos... Juntos? Não, juntos não. Coladinho. Também é outra pergunta. Mas que tortinhos, assim, também tem que corrigir? Assim, porque pode afetar a passada, a marcha, isso pode atrapalhar. Geralmente os dedos tortinhos, no bebê, eles se alinham melhor quando a criança começa a colocar o pezinho no chão e fazer a descarga de peso. Então os pais trazem quando é bebezinho, a gente olha e reavalia quando começa a andar, porque daí geralmente essas coisas melhoram. Se vai passando o tempo e esse dedo às vezes é muito para baixo, ou ele é muito dobrado, ou ele fica por cima do outro, eventualmente precisa de uma correção também cirúrgica. As deformidades muito importantes, Dani, é difícil que a gente consiga corrigir elas sem passar por um tratamento cirúrgico. E as que não são tão importantes, geralmente com o crescimento elas vão se organizando. Então, nesses casos não tem jeito, tem que levar para acompanhar, para ver cada caso específico como que vai fazer. Então tá, então vou deixar aqui então o teu @ aqui na tela. Qualquer dúvida que as famílias aí de casa estão tendo, né, com seus pequenininhos, entre em contato com a doutora, que ela vai responder, ela vai ter o imenso prazer de acompanhar todas essas crianças. Então, assim, qualquer eventualidade que tiver, dor na coluna, nos pés, na coluna, é muito importante, tá aqui uma excelente doutora aí. Obrigada, Dani. Doutora, me surgiu aqui uma dúvida muito importante, né, que eu acho também a dúvida de muitos pais que estão em casa. Quando acontece alguma eventualidade, né, estando em casa ou até em aniversários, né, de cair alguma coisa em cima da perninha ou no braço, né, e fraturou. Mas, na verdade, os pais não sabem, mas a criança está ali chorando, né, berrando. O que se deve fazer? Onde que levar aqui em Porto Alegre? A gente tem emergência pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, onde a gente tem sobreaviso de especialidades médicas, incluindo ortopedia. Então, é uma boa referência trazer eles para lá. E a gente tem também uma retaguarda cirúrgica, onde essas crianças elas vão ser operadas por ortopedistas pediátricos, né? Tem outros colegas que trabalham lá comigo, o Dr. Lauro Machado, a doutora Priscila Montagnini. A gente atende especificamente crianças. E é uma boa referência, porque assim, Dani, não é a mesma coisa o médico de adulto tratar fratura de criança. As fraturas de crianças, elas têm particularidades e elas exigem tratamentos diferentes. Então, faz sim diferença o teu filho ser tratado por um ortopedista pediátrico, infantil, do que ser tratado por um ortopedista que atende também crianças. É óbvio que às vezes no interior, né, não tem profissional que possa fazer isso e numa urgência vai acabar fazendo. Mas podendo trazer para tratar com um especialista em criança, isso é bem melhor para a criança e para a família também, né? Sim, mas quando acontecer isso, né, de algum caso, né, de caiu, de repente, assim, a porta do closet, por exemplo, na perna, no braço da criança, imediatamente tem que levar numa emergência. Sim, tem que levar. Né? O que acontece é que fraturas que têm grande desvio, as crianças sentem muita dor e aí os pais trazem rapidinho mesmo. O que passa, às vezes, são fraturas pequenas, porque como assim, o osso da criança, ele tem uma camada de cartilagem bem grossa ao redor, que a gente chama de periósteo. Então, fraturas que não deslocam muito, acabam não gerando uma dor tão grande. Então, às vezes, caiu na pracinha, ou outro coleguinha caiu em cima do braço, e chora um pouco, depois para de chorar,
daí os pais levam para casa, dão um banho e a criança continua reclamando de dor no bracinho. Daí, às vezes, acontece trazendo outro dia só na emergência, porque daí diz assim, não, passou a noite chorando, aí eu trouxe para fazer um raio-x e ver. E fraturas, doutora, podem causar um retardo no crescimento? Afeta realmente o crescimento? Infelizmente, sim, Dani, porque se a fratura passar pela zona de crescimento, que a gente chama fise, né, que é a cartilagem do crescimento, isso pode gerar deformidades e isso pode gerar parada de crescimento. Então, por isso também que é importante que a criança seja tratada e seja acompanhada posteriormente por um ortopedista infantil, porque ele vai poder saber direcionar e identificar logo se isso estiver acontecendo e aí já instituir um tratamento adequado para a criança não ficar com sequelas, tipo né? de sequela, porque exatamente. Daqui a pouco, se for um membro, né, pode crescer normalmente, o outro tem esse E acontece déficit. bastante, não é raro isso acontecer. Dependendo da gravidade da fratura, isso é até uma preocupação que a gente tem e que precisa de acompanhamento também. Então tá. Muito obrigada, então, por Imagina. esclarecer essa dúvida aí que eu achei que era fundamental para a gente verdade, concluir bem aqui importante. esse quadro de perguntas, mitos e verdades. Tá bom? Doutora, agora a gente vai entrar no quadro Dica da Especialista, tá? Legal. Nesse quadro, eu gostaria que tu falasse sobre indicações de uso de calçados para todos os tipos, assim, de faixas etárias. Tá. Então, assim, no bebê, eu não recomendaria que usasse chinelinho de dedo, porque é uma coisa que é difícil para eles andar com o chinelo, apesar da gente achar super fofinho. Então, assim, até os 3 anos de idade, preferi chinelos que ficam mais firmezinhos no pé ou calçados mais abertos que fiquem mais firmes. Dos 3 anos de idade em diante, a gente vai escolher, então, um calçado que a parte de trás do calçado, ela não caia do pezinho da criança e que o solado tenha uma flexibilidade boa. Não precisa ser um calçado muito rígido e também que não tenha um solado tão fino. E dos 10 anos em diante, aí a gente já pode escolher um calçado mais relativo à atividade que a criança gosta de fazer. Por exemplo, geralmente os meninos, se eles jogam bastante futebol, eles gostam de usar chuteira o tempo inteiro. E não tem problema nenhum nisso. Ou se é uma criança que, enfim, gosta mais de fazer atividade relacionada ao atletismo, usa um tênis já com maior amortecimento. Então, dos 10 anos em diante, a gente vai escolher conforme a atividade maior da criança. Mas nos pequenininhos, o importante é que o contraforte, que é a parte de trás do calçado, seja reforçada para não cair do pezinho. E às vezes os calçados muito molinhos, Dani, aqueles de paninho em cima, eles atrapalham também um pouco eles, porque não dão uma firmeza e eles às vezes andam com o pé muito caído para o lado ou muito caído para dentro. Não vai prejudicar, mas talvez às vezes faz eles ter uma necessidade de fazer mais força para manter o equilíbrio. Aqueles que tu enfia o pé, assim. Isso, porque às vezes se a criança tem um pé, por exemplo, que não tem a voltinha tão bem formada, esse calçado vai deixar a parte de dentro do pé cair, assim, ficar muito caída, e às vezes pode atrapalhar um pouquinho a criança. Então, escolher um calçado que fique mais firmezinho no pé, mas que o solado seja flexível. E aquelas botinhas de chuva, tu recomenda? Aquelas que Não são tem de problema plástico? nenhum. Não tem problema nenhum, Dani. Acho que não tem grandes problemas com isso. Até porque não é uma coisa que a criança vai usar sempre, né? Sim. Mas não tem botinha, E no uso sandalinha. na escola, sempre recomendado usar o uso de tênis, né? Uso de tênis, sim. Na escola é melhor usar tênis, porque aí é um calçado que deixa eles mais seguros para fazer as diversas atividades. Que vai fazer atividade física ou vai correr, né? Então é sempre bom ter um calçado mais firme, né? Sim. Então tá, doutora, queria te agradecer a presença aqui no programa Mãe Sem Culpa. Foi uma honra tu estar aqui conosco, responder várias perguntas, dúvidas de extrema importância aqui para o programa. Então quero te agradecer a tua vinda aqui. Obrigada pelo convite, Dani. Fiquei bem honrada e bem feliz de poder falar do meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Então agora, você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, mandando perguntas, dúvidas, podem mandar vídeos, relatos, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem final.
Cuidar da saúde ortopédica das nossas crianças é, acima de tudo, acompanhar cada etapa do desenvolvimento com atenção e carinho. O mais importante é lembrar que cada criança tem seu próprio ritmo de crescimento e que, com acompanhamento adequado, podemos prevenir problemas e garantir mais qualidade de vida. É sobre oferecer segurança, liberdade de movimento e a chance de crescerem mais fortes, confiantes e felizes. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.